Alô, jovens! Tudo bem, não é? Porcentagem, fácil? Não é não, é porque você está aprendendo, tá certo? Vamos agora à penúltima parte 6. O título dessa parte é Problemas de misturas envolvendo porcentagem. Isso, esse assunto aí tem uma grande importância para outro assunto além da matemática, né, professor? Sim, na prova de ciências da natureza, química, vários problemas de química, principalmente na parte de soluções, são resolvidos utilizando-se o algoritmo matemático que eu vou ensinar agora. Como é que são esses problemas, hein? Olha, veja só. Você tem duas situações, a inicial e a final. Tá certo? Na situação inicial, você tem uma mistura com 2 componentes, não necessariamente líquidos, não necessariamente miscíveis, pode ser 2 componentes sólidos, 2 componentes líquidos, tá certo? Pode ser um sólido e outro líquido. E outra coisa, né? Pode ser objetos, tá certo? Por exemplo, componente líquido, álcool e benzina, mas podia ser componente sólido, feijão e arroz, mas podia ser objeto, cadeiras e mesas, poderia ser até seres vivos, leões e patos, compreendeu? Né? E na situação inicial, ele diz o total da mistura, por exemplo, se fosse galinhas e patos, 100 animais, tá? Benzina misturada com álcool, 200 mililitros, então ele dá o total da mistura, diz quais são os 2 componentes e dá a concentração de cada componente. O que é a concentração? É a parte do todo que esse componente representa. Então ele dá a taxa percentual que o seu professor de química vai chamar de componente, que corresponde a cada um dos componentes. Não precisa nem dar dos 2, porque elas são complementares entre si em relação a 100%. Se a taxa percentual de um componente for 20%, a do outro componente é a taxa complementar em relação a 100%, é 80%. Tá certo? Aí vem a situação, vem uma interfase, que é uma fase que ocorre entre a situação inicial e a final. Nessa interfase, ele acrescenta ou retira um dos componentes. Em acrescentando, tá certo? Aumenta o total da mistura, aumenta a quantidade desse componente que foi acrescentado, né? Se aumenta a quantidade, aumenta a concentração. O outro componente permanece no final com a mesma quantidade inicial, mas como a concentração de um aumentou, a deste diminuiu. Apesar dele ter quantidades inicial e final iguais. E o grande segredo desse algoritmo é você igualar essas quantidades inicial e final daquele componente que nem foi acrescentado, nem foi retirado na interface. Vamos à resolução de um exercício para que você possa ver como se processa um algoritmo. E eu vou fazer bem devagarzinho. Questão 33 da página 44. Venha comigo. Questão 33 da página 44. Vamos ao enunciado. 95% da massa de uma melancia de 10 kg, 10 kg é a massa total. 95% dessa massa de 10 quilos é constituída por água. Então essa melancia não é só água. A água é um componente. E qual é o outro componente? Tudo aquilo que tem na melancia que não é água, não é líquido. Vamos chamar de sólido. Então vamos lá. Situação inicial. Início. Tá? Total. 10 quilogramas. Componentes. A água, chamada de ar. E essa água é 95%
da melancia toda. Então a água é 95% de 10 kg. E a parte sólida? Se a concentração da água, a taxa percentual que corresponde à água é 95%, a taxa percentual da parte sólida, a concentração da parte sólida é 5% dos mesmos 10 quilos. 10 kg. Ok? Aí aqui vai vir a interfase, que é uma fase intermediária entre o início e o final. Vamos voltar. A fruta, a melancia toda, é submetida a um processo de desidratação. Quando trata-se de uma prova de matemática, o elaborador da questão quis por bem, né, só cobrar conhecimento matemático. Aí ele explica que a desidratação é um processo que elimina apenas água. Se elimina apenas água, apenas é restritivo, né? É apenas água, então não elimina parte sólida. Até que a participação da água, que elimina apenas água. Parou aí, né? Vamos voltar para cá. Então nessa interfase são retirados, ou seja, retira-se só água. Qual é a quantidade de água que tirou? Ele não disse. Então, X. Quantificando, qual é a unidade de medida? Quilogramas. Então, nessa interfase são retirados X quilogramas de água. Apenas água. No processo, água. No processo de desidratação. Continuando. Até que a participação da água na massa da melancia se reduza a 90%. Então, na situação final, devagarzinho para entender, total. Bom, o total da mistura que você vai ter no final é o que tinha no início, 10 quilogramas, menos o que foi retirado da interfase X, 10 menos X quilogramas. E continua sendo uma mistura com os mesmos dois componentes, água, só que a água agora é 90% do total de 10 menos X. E parte sólida. A parte sólida, se a concentração da água no final é 90%, a concentração da parte sólida é 10% de 10 menos X. Só deixando claro, professor, para que as pessoas não tenham dúvida, que agora a massa não é mais 10 quilos. É 10 menos X quilogramas. Agora veja que coisa interessante. A concentração da água passou do início para o final de 95% para 90%. A concentração da parte sólida passou de 5% para 10%. A concentração da água diminui, a concentração da parte sólida aumenta. Não é verdade? Sim. Tá certo? Agora, essas duas grandezas não são, a concentração da água, uma grandeza, e a da parte sólida, a outra, não são inversamente proporcionais. Porque se fossem inversamente proporcionais, elas variariam a produto constante. E aqui quem é constante é a soma, não é o produto. Veja. Né? 95 mais 5, 100%. 90 mais 10%, 90% mais 10%, 100%. A quantidade de água e a quantidade de parte sólida, as concentrações da água e a concentração da parte sólida variam a soma constante. Se é a soma constante, não são grandezas proporcionais. Não há proporcionalidade entre elas. E nenhum dos tipos. Não sou professor de química, mas não custa nada dizer. Se a concentração da água diminui, você dilui a água, né? E se a da parte sólida aumenta, você concentra a parte sólida. Então, isso é um problema, se eu fosse professor de química, de diluição, né? Ou seja, você, nessa mistura de dois componentes, você está diluindo um dos componentes.
E o componente que está sendo diluído é aquele cuja concentração do início para o final diminui. Você está diluindo a água, né? Pois bem, mas vamos voltar ao nosso problema. A concentração da água, que é a taxa percentual relativa à água, diminui. E a quantidade de água também diminui, porque você retirou a água da interfase. Mas lembre-se que você só retirou a água. A concentração da parte sólida aumenta de 5% para 10%, mas essa quantidade de parte sólida inicial e a quantidade de parte sólida final, essas duas quantidades são iguais. Por que as quantidades são iguais? Porque na interfase você nem retira nem acrescenta parte sólida. Se eu nem retiro nem acrescento um certo componente, a quantidade absoluta deste componente que havia no início é igual à quantidade absoluta deste componente que havia no final. Não é a relativa, que é a concentração. Moral da história: 5% de 10, 5% de 10, que é a quantidade de parte sólida que tinha no início, é igual a 10% de, como você disse, Astruc, 10 menos x, que é a quantidade de parte sólida no final. Multiplicamos os membros por 100, divide por 10, 5 é igual a 10 menos x. E sem maiores delongas, x é igual a 5. 5 o quê? Quilogramas. E esse x, que é uma quantidade igual a 5 quilogramas, é a quantidade de quê? É a quantidade de água que é retirada da melancia. Agora, qual é a pergunta? A massa da melancia, após esse processo de desidratação, será igual a... Se a melancia no início tinha 10 quilogramas, e desses 10 quilogramas você retira 5 quilogramas de água, a melancia no final vai ter 5 quilogramas. Gabarito letra C. Sensacional!